Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de onde você está nos assistindo. Que alegria compartilhar esse espaço virtual com vocês, com a Nayana, que estamos aqui hoje nesse frio. Nayana está em uma cidade diferente e nós juntas aqui vamos tentar aí desenvolver essa pesquisa e mostrar para vocês como fizemos ela com o maior carinho, né, mostrando sobre a educação infantil. Para mim aqui, para a Nayana, então é boa noite, Nayana. Boa noite, Ana. Aqui tá friozinho em São Bernardo. E aí, Mauá, como é que tá? Tá um gelo, mas estamos firme e forte. Imagina. Sejam bem-vindos, pessoal. Esse aqui é o primeiro Congresso Internacional Virada Educacional MESP. É uma honra estar aqui junto com a Ana, minha parceira de pesquisa, minha parceira de trabalho. Viemos apresentar com muito carinho a nossa pesquisa intitulada de Pequenos pelo Mundo. Educação infantil em perspectiva global, olhando para o Brasil e os 5 continentes. Bom, agora eu vou me apresentar. Meu nome é Ana Maria, eu sou pedagoga com 20 anos na educação básica. Atualmente trabalho na educação infantil, na cidade de Santo André. Eu possuo uma segunda licenciatura em artes visuais e tenho algumas especializações. A primeira é psicopedagogia, depois neuropsicopedagogia e educação inclusiva. Estou cursando nesse momento o mestrado na Metodista, na linha de pesquisa, formação de professores e pesquiso sobre o ensino colaborativo e práticas inclusivas. E eu sou a Nayana, eu sou pedagoga com 19 anos de experiência na educação básica, atuo nas redes municipais de Mauá e Santo André, com crianças pequenas na educação infantil. Minhas especializações são psicopedagogia, educação infantil, arte na educação, psicomotricidade e aprendizagem e educação especial com ênfase em transtornos globais de desenvolvimento e superdotação. Tenho uma segunda graduação em educação física e hoje eu sou mestranda em educação, na linha de pesquisa e formação de professores, com foco em reuniões formativas para as famílias, na Universidade Metodista. Currículo recheado da Nayana, né? Muito bom, parabéns aí, Nayana. Parabéns para nós. Eu vou fazer minha autodescrição, tá, pessoal, para vocês saberem mais ou menos como estou vestida e quem sou, tá? Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos pretos e grisalhos. Estou usando uma blusa azul royal e um encharpe azul marinho. O ambiente está iluminado com fundo cinza. Eu sou uma mulher branca, meus cabelos são escuros, com mechas claras, na altura do ombro. Estou usando uma blusa marrom e o fundo, qual eu falo, está fosco e bem iluminado. Vou fazer a apresentação da nossa pesquisa. Então, pessoal, o objetivo da nossa pesquisa foi compreender diferentes modelos e desafios da educação infantil pensando num cenário global. Fizemos comparações entre realidades educacionais totalmente distintas. Para isso, nós analisamos países localizados nos 5 continentes. E o Brasil foi a nossa referência para estabelecer aproximações, contrastes e reflexões sobre políticas públicas, práticas pedagógicas e condições de acesso à educação na primeira infância. Cada país selecionado representou aspectos específicos da educação infantil em um contexto contemporâneo. Então, falando da Etiópia, inicialmente a Etiópia, um país africano, que evidenciou desafios relacionados à pobreza, desigualdades sociais e as limitações estruturais que impactam na oferta da qualidade da educação infantil.
A Suíça, um país da Europa, destacou-se na nossa pesquisa pelo elevado nível conceitual de suas práticas pedagógicas e também, claro, pela uma valorização de propósitos educacionais voltadas ao desenvolvimento integral das crianças. O Japão, um país da Ásia, reconhecido mundialmente pela valorização da educação e principalmente pelos funcionários da área da educação, apresenta uma forte cultura de respeito, disciplina e compromisso coletivo. Ana? Agora nós iremos falar aí um pouquinho da Argentina, né? Um país aí da América Latina, e ela foi escolhida, né? Porque ela tem um movimento aí semelhante aos do Brasil, né? Que ela já permite aí ter um paralelo regional entre políticas públicas, tudo isso voltada para a infância. E aí, voltando aí para a Austrália, um país da Oceania, ela já representa um modelo de educação infantil que é tratada com seriedade, contando com políticas públicas consolidadas e também investimentos significativos, né, na formação aí, no bem-estar das crianças. E aí, a partir dessas análises, buscamos refletir sobre os avanços, os desafios e as possibilidades da educação infantil, considerando os diferentes contextos sociais, culturais e educacionais ao redor aí do mundo. A cartografia da pesquisa, os 5 continentes, múltiplas perspectivas. Parte do Brasil e viaja pelos 5 continentes: América, Europa, África, Ásia e Oceania. Analisamos como cada país organiza sua educação infantil, do marco legal às práticas pedagógicas cotidianas. Isso aí. O nosso ponto de partida é a BNCC brasileira, a Base Nacional Comum Curricular. Então, é a partir dela que nós olhamos para os outros países: Argentina, Suíça, Etiópia, Austrália e o Japão, buscando entre elas semelhanças, diferenças, lições que podem enriquecer um debate nacional. Para comparar as realidades distintas, utilizamos o que chamamos de bússola analítica, uma matriz composta por 5 dimensões de análise. Esses parâmetros de comparação global nos permite compreender de forma mais ampla e organizada as diferentes realidades investigadas. Muito bem, então vamos lá. Esses aí são os 5 eixos que funcionam como uma bússola pedagógica para a gente navegar nas culturas. Então, o papel do brincar, que tem a ludicidade como o eixo. A legislação e obrigatoriedade de ingresso e exigências formais do Estado. Os documentos norteadores, tendo uma base que dita a intencionalidade pedagógica. A formação docente, um assunto muito importante, com o nível de especialização exigida de quem forma as crianças. E a saúde e nutrição, com integração intencional entre o cuidado físico e o desenvolvimento cognitivo. Ana? Aqui temos a matriz comparativa estrutural. Ela faz uma comparação, cada linha representa um país e cada coluna corresponde a um dos 5 eixos da nossa bússola. Repare nas diferentes faixas etárias obrigatórias. Isso já nos conta muito sobre como cada sociedade valoriza a primeira infância. Muito bem. Por exemplo, o Japão é opcional na primeira etapa, enquanto na Argentina e no Brasil
Já avançamos muito na obrigatoriedade do ingresso das crianças na educação infantil a partir dos 4 anos de idade. O que chamávamos de antigo pré, hoje em dia chamamos de educação infantil, e na Argentina e no Brasil, podemos já dizer que são obrigatórios. Já a Suíça trabalha com uma autonomia cantonal, cada estado pode decidir o seu currículo. Ana, quer destacar alguma situação, alguma célula específica dessa matriz antes da gente avançar? Sim, Nayana, quero sim. Eu chamo atenção para a coluna de formação docente. É talvez o maior diferencial entre os países. O que mais impacta é a qualidade da educação infantil no dia a dia. Isso é uma coisa muito importante, né? A formação docente, que precisamos de bons profissionais para que as nossas crianças, né, tenham sempre um bom avanço. Nossa luta é constante, né, Ana? Sim. Na América do Sul, o marco basilar de nossa análise é o Brasil. Começamos pelo nosso chão, considerando como referência a Lei 9.394, de 96, a LDB, posteriormente complementada pela Lei 12.796 de 2013, que tornou obrigatória a matrícula na educação infantil a partir dos 4 anos de idade. Como documento norteador das práticas pedagógicas na educação infantil, destacamos a ABNCC, que foi aprovada em 2017. Sua estrutura está organizada em 5 campos de experiência, que valorizam o desenvolvimento integral das crianças. O eu, o outro e o nós. Corpo, gestos e movimentos. Traços, sons, cores e formas. Escuta, fala e pensamento. E imaginação. E espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. O brincar é reconhecido como eixo estruturante e metodologia de aprendizagem. A formação docente exige nível superior em pedagogia, principalmente, e a saúde e a nutrição são integradas por meio de programas federais como PNAE, Programa Nacional de Alimentação. Nayana, você que trabalha diretamente com crianças no chão da escola, né? Aí tem trabalha em 2 municípios, né? Tem algo a acrescentar sobre a BNCC na prática, nessa sua lida aí diária com essas crianças? Com certeza, Ana. Na prática, o que eu vejo é que a BNCC ela traz uma linguagem muito importante, é um norteador muito importante para o planejamento e para as formações, mas a implementação dela no dia a dia depende muito de cada profissional, depende muito da formação continuada de cada profissional e das redes, né, de oferecer essas formações aos profissionais. E eu acho que aí nós temos muito que avançar ainda, mas estamos caminhando. Isso é verdade, né? Precisamos aí de muitas formações, porque muitas vezes saímos, né, da sala de aula como pedagogos, mas a prática, um laboratório aí, isso aí seria bem essencial. Verdade, Ana. Os cursos de pedagogia hoje em dia, eles falham em algumas questões. E os profissionais que chegam nas escolas, às vezes, precisam de muitas informações. E a formação continuada é uma delas, né? Sim. A Argentina é nossa vizinha e tem muito a nos ensinar. A Lei Federal de Educação de 1993, revisada em 2006, obriga a educação a partir dos 4 anos. Como nós, seu documento norteador é o Núcleo de Aprendizagem Prioritária, o NAP. O que mais me chama a atenção na Argentina é o alto grau de descentralização curricular. As províncias têm muita autonomia, aliada a uma forte tradição de formação docente específica para a primeira infância.
essa informação é muito importante, né? Porque lá tem se uma, uma formação direta para se trabalhar com a educação infantil, né? Aqui o pedagogo aqui no Brasil ele sai formado que ele pode atuar aí do primeiro até o quinto ano, pode trabalhar com educação infantil, a creche, né? E lá é específico para isso. Importante. Então, agora, nós vamos detalhar cada país que fazem parte da nossa pesquisa. Então, eu vou começar pela Suíça. O sistema suíço, ele funciona com o Harmos. É um acordo interestadual firmado em 2009. Ele apresenta o currículo Lehrplan 21, mas é importante destacar que cada um dos 26 estados, eles têm autonomia para adaptá-lo, né? E a educação lá, dos 4 aos 8 anos, é chamada de ciclo primário inicial. Então, aí na Suíça, o brincar, ele é reconhecido como um desenvolvimento global, especialmente no aspecto socioemocional. E os professores, eles têm uma especialização em pedagogia e ciências da educação. E isso, com certeza, garante uma alta qualidade na educação, no dia a dia com as crianças, né? Ana, você acha que o Brasil tem alguma coisa a se adaptar relacionado com a Suíça? Sim, o modelo suíço mostra que é possível ter parâmetros nacionais como o RARMS e, ao mesmo tempo, respeitar as identidades locais. No Brasil, o desafio é enorme pela dimensão do país, mas o diálogo entre a BNCC e os sistemas educativos, né, aí estaduais, vai nessa direção. E eu acredito que sim, porque é uma evolução, o Brasil está evoluindo, a educação nossa também é muito boa. Tudo bem. Então, aqui a gente observa a Etiópia. Ela representa o continente africano, como eu já havia falado, né? E nos traz uma realidade muito diferente. É uma realidade inspiradora pela sua resiliência. Então, o programa SC do governo etíope, estruturado entre 2019 e 2020, podemos ver que é recente, né? Alcança crianças de 4 a 6 anos. A cobertura ainda é parcial. Somente 40% das crianças, Ana, estão na escola, na educação infantil. Mas vem crescendo de uma forma consistente, como nós vimos na pesquisa. O currículo é centralizado, quem desenvolveu foi o Ministério da Educação. A formação docente ainda é um desafio em andamento. Muitos professores atuam apenas com a formação básica e eles vão se formando em serviço, eles se qualificam de acordo com a prática. O que me marcou profundamente nessa análise que nós trouxemos foi a centralidade da educação e da nutrição. O sistema etíope, ele integra o cuidado alimentar e o desenvolvimento cognitivo. É uma forma muito explícita. E é uma lição para nós, é um exemplo para nós. E temos que tirar sempre algo, né? Isso é um aprendizado. Isso. Aqui vemos o Japão. Então, observando o Japão, temos as diretrizes do MEXT, baseada nos pilares saúde, relações humanas, ambiente, linguagem e expressão, sendo a saúde e a nutrição sempre destacadas, com uma rotina em disciplina e cooperação constante. No Japão, o papel do brincar é central, não existem disciplinas. O professor ele é mais mediador, ele é sempre muito observador. Raramente ele faz interferências ali diretamente com as crianças. E isso a gente percebe que está relacionado com uma filosofia de confiança que eu digo na autonomia das crianças mesmo.
A aprendizagem ela ocorre inteiramente por convivências de brincadeiras livres e coletivas, sempre focando no pertencimento. Ana, quer comentar algo sobre a formação docente no Japão? Depois eu vou falar da Austrália. Quero sim. O que me impressiona no Japão é a exigência de formação superior específica para professores da educação infantil. É uma categoria muito valorizada socialmente. Isso muda completamente a qualidade das interações com as crianças, né? Vimos que no Japão o professor tem um valor muito grande e isso cresce, né? E eles passam isso para as crianças, embora ele tenha uma cultura diferenciada, né? Lá as crianças aprendem. Não como nós ensinamos aqui, eles aprendem muito cuidar o social, né? Primeiro, antes da alfabetização, de ser introduzida qualquer uma outra coisa. Interessante. Sabe o que não para de passar na minha cabeça, Ana? Sim, Que realmente brincadeira é coisa séria, né? sim. A gente pensa que não, mas brincar é muito bom e se aprende muito com as brincadeiras. É. Então, aqui agora, a Austrália. Então, a Austrália, ela fecha nosso círculo de países com um olhar muito sensível, sensível à identidade cultural que nós observamos, né? O framework e o IOF é baseado em três pilares na Austrália, né? Que são o pertencer, o ser e o vir a ser. O que é único nesse modelo é a incorporação explícita da cultura aborígene e dos povos do Estreito de Torres ao currículo da Austrália. Então, isso representa um compromisso concreto com equidade e reconhecimento histórico dentro da educação. Então, a formação docente ela é altamente especializada. A saúde e a nutrição têm um foco comunitário muito forte. Escola, família e comunidade, elas são pensadas como um só organismo. E isso nos chama muito atenção quando nós falamos de formação docente. Ana? Esse slide mostra o espectro conceitual do brincar, como cada país posiciona a brincadeira dentro de sua proposta pedagógica. Há países onde o brincar é livre e central e outros onde ele está mais atrelado ao objetivo de desenvolvimento cognitivo, que é o caso do Brasil, né? Exatamente. Então, aí nós vemos a Etiópia e o Japão com polos distintos nesse aspecto. Ambos reconhecem a brincadeira como uma linguagem fundamental, mas são distintos nesse aspecto. O que muda é o grau de intencionalidade pedagógica por trás dela. Esse slide apresenta o que chamamos de os arquitetos do futuro, o perfil do profissional da educação infantil em cada contexto nacional. Primeiro, eu já gostei desse slide, né, da gente falar do arquiteto, de moldar alguém, ajudar a criar, né, essa estrutura da educação na vida de cada criancinha que pegamos. É muito interessante, né, Nayana? Muito interessante, muito. Fascinante. Sim. Notamos que países com maior exigência acadêmica, Suíça, Japão e Austrália, tendem a ter professores que atuam mais como mediadores. Já em contextos com menor exigência formal, a prática tende a ser mais diretiva, talvez menos eficaz. Não é um julgamento, mas foi uma leitura de contexto dentro da nossa pesquisa. E o que o Brasil precisa aprender com isso? Investimento consistente na formação inicial e continuada dos professores da educação infantil. Não dá para ter uma base sólida sem arquitetos bem preparados. Exatamente. Chegamos às considerações finais.
O mosaico que construímos ao longo dessa pesquisa revela três grandes aprendizados. Primeiro, a universalidade do lúdico como linguagem. Em todos os cinco continentes, o brincar é reconhecido como direito e como método, como forma e intensidades diferentes, mas presente. Segundo, a tensão entre centralização e contexto. O sucesso de qualquer política pública de primeira infância, vou repetir, o sucesso de qualquer política pública de primeira infância depende do equilíbrio entre parâmetros nacionais e autonomia local. Não existe uma fórmula universal. Terceiro, o cuidar é premissa do educar. Em nenhum dos países que nós analisamos, né, Ana, a Sim. excelência acadêmica é separada do cuidado do corpo. Nutrição, saúde e vínculo afetivo são o piso sobre o qual a educação acontece. E o que tudo isso nos diz sobre o Brasil? O modelo australiano nos inspira na harmonização, com respeito à identidade regional, algo que nosso país, continental e diverso, precisa construir com cuidado, viu? Aqui, o letramento digital crítico precisa entrar na agenda da educação infantil brasileira. Então, o Japão e a Austrália já avançaram muito nessa questão, né? E, por último, a validação da avaliação qualitativa. Então, a Suíça, ela nos mostra que é possível acompanhar o desenvolvimento sem provas padronizadas para as crianças pequenas. Para quem quiser se aprofundar, reunimos um acervo bibliográfico completo dessa pesquisa. São divididos em quatro blocos que cobrem legislação, políticas públicas, sistemas europeus e artigos acadêmicos. Pessoal, todos esses materiais, eles foram fundamentais para a gente poder construir uma análise responsável, comprometida com a realidade de cada país que a gente escolheu, com muito cuidado para trazer para vocês essas informações. Nós estamos à disposição para quem tiver interesse, para indicar as fontes específicas que nós usamos e fica a disponibilidade para quem se interessar, tá bom? E é com muita alegria e gratidão que encerramos essa apresentação. Essa pesquisa nasceu de um olhar curioso e apaixonado pela infância. E acreditamos que crianças do mundo inteiro merecem políticas sérias, afetivas e culturalmente situadas. Posso repetir, Ana? Sim, fique à vontade. Acreditamos, vamos lá, acreditamos Sim, profundamente, fielmente, e vamos acreditar ainda por muito tempo. E o nosso sim, objetivo com as nossas pesquisas é passar para as outras pessoas, para que também possam acreditar que crianças do mundo inteiro merecem políticas sérias, efetivas e culturalmente situadas. Nós precisamos estar preparados e dispostos a atender as crianças pequenas na escola. Nós somos a referência e é uma etapa importantíssima para a vida da criança em todos os sentidos. Muito obrigado ao primeiro Congresso Internacional MESP Virada Educacional pela oportunidade da gente poder participar dessa atividade, poder pesquisar e passar um pouquinho do nosso conhecimento. Obrigada a cada pessoa que nos assistiu até aqui. Espero que esse diálogo tenha sido um combustível para a gente poder continuar pesquisando, né, Ana? sim. Que esse olhar compartilhado sobre a infância continue atravessando fronteiras e inspirando novas possibilidades educativas, que mais gente possa pesquisar, desenvolver novos conhecimentos relacionados à educação infantil, que, como a Nayana falou, é uma etapa muito importante que segue para a vida inteira, é onde a vida
escolar se inicia e daí em diante a criança passa a ter, vamos dizer, menos dificuldade no seu caminhar, na sua entrada para o ensino fundamental. Isso é muito importante, tá? Até a próxima. Enquanto a gente estiver na educação infantil, a gente vai continuar brincando em serviço, não é, Ana? Sim, muito bom brincar em serviço. A gente brinca, aprende, é feliz, tem aí todo um carinho, todo um afeto, né? Um afeto que essa palavra é muito importante porque ela afeta a criança e faz com que a criança desenvolva, tá? O seu cognitivo, os seus lados emocionais e vamos continuar com ele e brincando. Até a próxima, pessoal. Obrigada. Até a próxima.